Olá, pessoal. Aqui é o professor Márcio. Estamos aqui para fazer a devolutiva das questões 9 e 10 da AP do primeiro bimestre, né, de 2020. Vamos começar dando uma olhadinha nas definições da habilidade, né? A habilidade que vocês tiveram dificuldades é a seguinte, né? São resolver problemas envolvendo grandezas inversamente proporcionais. Mas eu quero só dar uma retomada aqui, né? Quando a gente fala de grandezas proporcionais, o que nós pensamos, né? Primeira coisa que precisamos pensar, o que são grandezas, né? E aqui, ó, nesse texto que eu peguei aqui no Brasil Escola da UOL, fala o seguinte, ó, que grandeza é tudo aquilo que pode ser contado ou medido, tá certo? Como, por exemplo, o tempo, né? A velocidade, comprimento, tudo que pode ser. A idade, por exemplo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, o tempo, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 minuto, né? 1 hora, 2 horas. Então, tudo aquilo que pode ser medido são grandezas. Quando a gente compara duas grandezas, né? Nós temos duas situações. Nós temos duas situações de grandezas diretamente proporcionais e temos grandezas inversamente proporcionais, que é o foco da nossa atividade aqui, né? Aqui eu tenho um exemplo, ó. Se uma pessoa comprar 3 cadernos, ela vai pagar R$ 8. Se uma pessoa comprar, 6 cadernos, quanto que ela vai pagar? Ela vai pagar R$ 16. Ou seja, à medida que eu dobrei a quantidade de caderno aqui, o que aconteceu também com o preço a pagar? Dobrou também. Então, é natural, né? À medida que mais cadernos eu comprar, maior vai ser o valor que eu tenho para pagar. Tudo bem? Aqui eu tenho outro exemplo de grandezas diretamente proporcional, né, que fala o seguinte: com 30 litros de combustível, eu consigo andar 300 quilômetros com o carro. Se eu dobrar para 60 litros a quantidade de combustível colocado no carro, eu vou conseguir andar 600 quilômetros. Isso significa o quê, pessoal? Significa que à medida que eu for aumentando a quantidade de litros, a distância que meu carro percorre também vai aumentar proporcionalmente. Quando isso ocorre, eu tenho grandezas diretamente proporcional. Ou seja, à medida que uma aumenta, a outra também aumenta, né? Ou, por exemplo, se eu diminuir de 60 para 30 a quantidade de combustível que eu vou pôr no tanque, a distância que eu percorrer de 600 quilômetros vai cair para 300, vai cair pela metade. Ou seja, à medida que diminui a quantidade de litros, a distância percorrida em quilômetros também vai ser diminuída, tudo bem? De maneira proporcional. Ou seja, as grandezas são diretamente proporcionais, porque à medida que daqui para cá eu diminui pela metade, olha o que acontece com a distância que eu consigo percorrer, também cai pela metade, né? Isso aí vai caracterizar que são grandezas diretamente proporcionais. Agora, olha aqui, ó, vou ler um outro exemplo de grandezas inversamente proporcionais aqui, ó. Para encher um tanque são necessários 30 vasilhas de 6 litros cada. Né? Se forem usadas vasilhas de 3 litros, quantas serão necessárias? Olha, se eu tenho aqui ó, a quantidade de vasilha de 30 litros, e cada vasilha dessa aqui, ó, tem 6 litros, o que vai acontecer se eu, né, dividir pela metade a quantidade de litros que cabe numa vasilha? Olha o que vai acontecer com as vasilhas, para mim poder encher o mesmo tanque, ó, ele era de 30, ele vai ter que dobrar, vai ter que ir para 60. Ou seja, à medida que a quantidade de litros por vasilha diminui, o que tem que acontecer com a quantidade de vasilhas? Vai ter que dobrar para que eu possa conseguir encher o mesmo tanque. Ou seja, à medida que a quantidade de vasilha aumenta, o que acontece com a quantidade de litros por vasilha? Diminuiu. Ou seja, uma grandeza, que é a quantidade de vasilha, aumentou, enquanto isso a outra grandeza diminui pela metade. Ou seja, quando uma aumenta e a outra diminui de maneira proporcional, a gente fala que são grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem? Então, uma aumentou, outra diminuiu, inversamente proporcional. As duas grandezas aumentaram, né? Isso, grandezas diretamente proporcional, ou se elas diminuírem, se eu olhar aqui de baixo para cima, tá certo? Elas são grandezas diretamente proporcional. Agora, quando uma aumenta e a outra diminui,
Não podemos esquecer, grandezas inversamente proporcionais. Vamos aqui agora para a nossa atividade, ó. A questão 10. Deixa eu abrir aqui a questão 10, ó. A questão 10. Um livro foi publicado por uma editora contendo 120 páginas, com 20 linhas escritas em cada página. Tá certo? Então, vai se fazer um livro. Esse livro tem 120 páginas. Cada página, ou seja, cada folha do livro tem um total de 20 linhas. Para atrair mais leitores, diminuindo o preço. Então, ela quer diminuir o preço do livro. A editora começou a confeccionar o livro com 24 páginas. Nesse caso, quantas páginas o livro terá? Vamos montar, então? Olha, vou abrir aqui para que a gente possa montar. Então, eu tenho aqui, quais são as grandezas? Eu tenho páginas, né? Páginas. E eu tenho linhas por páginas. Então, quais são as minhas grandezas? São páginas e linhas. Lá fala que, na primeira situação, o livro é feito com 120 páginas, né? E o que acontece aqui, né? Quando ele é feito com 120 páginas, cada página tem quantas linhas? Tem 20 linhas. Aí, o que acontece? Ele pergunta quantas páginas vai ter, ou seja, vou chamar de X aqui para montar nossa equaçãozinha, se por acaso o livro vier a ser feito com 24 linhas por página. O que acontece aqui? Ó, a quantidade do texto não vai mudar, é o mesmo texto, só que se você pegar, construir um livro com 20 linhas por página, você vai ter 120 páginas. Agora, se você diminuir um pouquinho a letra, né, vai aumentar o número de linhas, por quê? Vai aumentar o número de linhas por página, então a quantidade de página aqui vai aumentar ou vai diminuir, né? Aí o que eu espero? Eu espero que você tenha conseguido, né, entender que vai diminuir. Tá certo? Então, ó, essa grandeza aqui, número de páginas, vai diminuir. E essa grandeza aqui, ó, número de linhas, aumentou. Então, aqui diminuiu e aqui aumentou. Significa que as grandezas são o quê? Diretamente ou inversamente proporcional? Tá claro que é inversamente, porque uma aumenta e a outra diminui. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Vou copiar aqui de novo, só para você ver o que eu vou fazer. Como é inversamente proporcional, o que eu pretendo fazer? Ó, aqui não está, por exemplo, 20 por 24, eu vou inverter aqui, ó. Eu vou colocar 24 aqui e 20 aqui, ó. E vou multiplicar em quê? Eu vou multiplicar em cruz. Eu vou fazer... Vou fazer 24 vezes x e depois eu vou fazer 20 vezes 120. Tá bom? Aí eu inverto. Vamos lá? Então, a equação vai ficar de que maneira? Vai ficar 24x igual, né, a 120 vezes 20, né? 120 vezes 20 vai dar quanto? Então, vai ficar lá que x é igual a 120, a 2.400, tá certo? Dividido por 24. Então, ó, o número de páginas vai ser a seguinte, ó, vai ser 2.400 dividido por 24, que vai ser igual a 100 páginas. Então, a nossa resposta da questão aqui é 100 páginas. Vamos ver se tem a resposta lá, para ver se a gente acertou? Vamos lá, por lá na AP. Tem, então, a alternativa correta aqui é a letra A, tá bom? Vamos para o exercício 10. Em uma pista de corrida de kart, um dos veículos, correndo com 12 metros por segundo, levou 80 segundos para dar uma volta na pista. Outro veículo, que partiu junto com o primeiro e correu com velocidade de 10 metros por segundo, após dar também uma volta na pista, quanto tempo ele gastou? Ó, observe aqui, quais são as grandezas? Eu tenho aqui a grandeza velocidade, né, que é 12 metros por segundo e 10 metros por segundo, e eu tenho a grandeza aqui tempo, né? Então, vamos lá montar a nossa questão, tá certo? Vou parar aqui, ó. Então, temos a grandeza
Vamos para a próxima página para ficar separadinho. Então, temos aqui a grandeza velocidade. E qual é a próxima grandeza? Tempo. Então, vamos ver. Quando ele anda a... Vamos colocar aqui mais uma coisinha. Aqui a velocidade está em metros por segundo. E aqui o tempo está em segundo. Então, quando o primeiro carrinho lá de kart anda a 12 metros por segundo, né? Ele gasta 80 segundos. Agora, vamos observar. Se o outro carrinho andar a 10 metros por segundo, ele quer saber qual vai ser o tempo que ele vai gastar. Veja bem, a distância é a mesma. Ele tinha aqui 12 metros por segundo. Ele caiu a velocidade. O que vai acontecer com o tempo? De 80, ele vai cair para um número maior que 80, você concorda? Porque se eu diminuo a velocidade para andar aquela distância, né, vai acontecer que eu vou aumentar o tempo. Então, essas grandezas aqui, velocidade e tempo, são o quê? Diretamente ou inversamente proporcional? São inversamente proporcional. Por isso, o que eu vou fazer? Só para você entender, eu vou copiar de novo aqui, tá bom? Eu vou inverter. O meu x vai ficar aqui e aqui embaixo vai ficar a minha velocidade. E o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu vou ter que multiplicar o x pelo 10, vamos ver se dá certo, não dá, né? E vou ter que multiplicar depois o 80 por 12, tá? Então, o que eu fiz? Ó, era 80 por x, eu inverti. Você pode inverter qualquer uma das duas grandezas, tanto tempo quanto velocidade. Eu escolhi inverter o tempo, tudo bem? Vamos lá, então, como que vai ficar a equação? Né? A equação vai ficar 10, ficar 10x igual a 12 vezes 80. 12 vezes 80 é quanto, hein? 12 vezes 80... 120 menos 12, 108, 96. 960, tá certo? Esse 10 aqui, ó, ele não tá multiplicando a letrinha x, ele vai vir aqui embaixo, dividindo, né? Dividido por 10. Então, ó, qual vai ser o tempo gasto? Olha só, né? X vai ser igual a 96 segundos. Olha que bacana. Vamos ver se a gente encontra a resposta lá na nossa atividade, na nossa AAP. Vamos ver. Olha só, a resposta correta aqui é a letra D. Que bacana. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, né? Tem a atividade aí para seguir com 2 questões minhas e mais de alguns outros professores, tá bom? Faça com calma. Revisita esse vídeo, se for o caso, se vocês precisarem, tá? Não deixa de olhar. Espero que vocês tenham conseguido, né? Tenha se esforçado aí para passar esse período de pandemia. Logo estaremos juntos, tá bom? Um grande abraço. Vou encerrar esse vídeo, tá bom? Tchau.